Lide com seus problemas ficando rico. Esse é o lema do Jordan Belfort do filme O Lobo de Wall Street. Embora esse filme seja extremamente divertido e interessante, não podemos negar que Belfort basicamente enriqueceu com aquilo que nós chamaríamos de jeitinho brasileiro. De modo algum, eu concordo com o enriquecimento com base na exploração dos outros, na mentira, em fraudes ou coisas do tipo. Mas esse filme tem muitas lições valiosas que eu cruzei justamente com as dezenas de livros que já li sobre dinheiro, riqueza, empreendedorismo, negociação e vendas. Além disso, esse filme captura um aspecto muito demonizado aqui no Bostil, mas que eu considero um motor fundamental do autodesenvolvimento masculino. Esse aspecto muito demonizado e até perdido, mas bastante reprimido em muitos homens, é a ganância. Dentre outras coisas, neste vídeo eu vou te contar por que eu considero que a ganância é algo muito bom e desejável. Vou te mostrar aspectos importantes da economia para direcionar o seu esforço para enriquecer. E vou te provar que enriquecer do zero, embora seja muito difícil, não é impossível e pode ser feito de forma estratégica e disciplinada. Inclusive, eu vou mostrar a minha própria situação e eu não sou um cara rico, mas eu simplesmente estou estudando, estudei e estou querendo executar o meu plano de riqueza. Se você está aqui em busca do método fácil para ficar rico, esqueça. Simplesmente isso não existe. O que existe é conhecimento de economia e sociologia, desenvolvimento de habilidades e capacidades, uma pitada de sorte, porque ela é importante, e, é claro, também uma ganância inesgotável. Como dizia um rap dos Racionais que eu curtia muito, em São Paulo, Deus é uma nota de 100. E eu vou começar te dando o panorama do porquê a sociedade chegou neste ponto. Deus não é uma nota de 100 só em São Paulo, ele também é uma nota de 100 no mundo inteiro. Mas duas perguntas que eu me fiz foram as seguintes: por que Deus se tornou uma nota de 100 e por que isso seria ruim exatamente? Pode parecer à primeira vista que isso é ruim, mas esse parece ser um preconceito anticapitalista que foi incutido na nossa mente. O dinheiro só se tornou realmente relevante após a consolidação e a generalização do sistema capitalista. O dinheiro é, dentre outras coisas, uma tecnologia para o comércio, e o capitalismo possibilitou o desenvolvimento de um comércio generalizado a partir da propriedade privada dos meios de produção. Na era pré-capitalista, Deus nunca poderia ser uma nota de 100, ou melhor, Deus nunca poderia ser uma moeda de ouro. Afinal de contas, o dinheiro era menos relevante do que os títulos políticos, do que os títulos de nobreza. Ser um nobre ou ser um monarca era mais relevante para o seu sucesso pessoal do que acumular muitas moedas de ouro e prata. A crise entre a monarquia e a república e a crise entre a nobreza e a burguesia era justamente esse conflito entre o que viria a se consolidar como o capitalismo liberal contra a monarquia feudal. Com o passar do tempo, os homens ricos, aqueles que detinham muito ouro e muito poder comercial, passaram a comprar os títulos de nobreza, e isso já indicava a ruína e a decadência da monarquia e do feudalismo. Títulos atrelados ao nascimento sendo vendidos como se fossem mercadorias. Isso é típico do capitalismo. Ele transforma tudo em mercadoria. E, bom, diferentemente dos marxistas, eu não considero isso necessariamente ruim. Com a queda dos títulos nobiliárquicos e a ascensão da república baseada em leis, e não mais na vontade dos monarcas e dos nobres, aqueles que se consolidaram como dominantes foram justamente os homens de posses, os homens ricos, aqueles que eram chamados de burgueses. É a partir desse ponto, principalmente com a consolidação dos resultados da Revolução Gloriosa e da Revolução Industrial na Inglaterra, que Deus começou a se tornar a nota de 100 dólares ou 100 reais, ou enfim, eu não me lembro qual era a moeda daquela época. A partir daqui, o sucesso pessoal de cada um seria definido não mais na nascença por títulos arbitrários, mas sim durante a vida, conforme essa pessoa acumulasse ou não muita riqueza. Ou mesmo que não fosse durante a sua vida, ela só seria determinada como uma pessoa de sucesso através da nascença se ela tivesse direito a uma herança de riqueza. Isso não tornou todos igualmente livres na disputa pela riqueza. Não estou dizendo que após a queda dos títulos de nobreza todos se tornaram iguais e livres ou coisa parecida, mas
Mas, sem dúvidas, isso melhorou absurdamente a mobilidade socioeconômica. Em sociologia, estudamos as diferentes estruturas de classes e, por exemplo, na época da monarquia feudal, existiam os chamados estamentos. Dificilmente um plebeu virava um nobre. Já hoje em dia, é muito comum ver um proletário se tornando um burguês e vice-versa. Além desse contexto panorâmico do capitalismo e da sociedade ocidentais modernas, também ocorreram outros eventos que eu considero bastante relevantes para eu mesmo ter chego à conclusão, aos 20 e poucos anos, que dinheiro é a coisa mais importante que existe. Alguns vão dizer para mim que o mais importante que existe é a família, mas eu discordo disso e eu vou demonstrar isso com base na crise sem precedentes que a família tradicional está passando em nossa época. No século passado, os proletários poderiam ser felizes mesmo sendo meros proletários, mesmo eles não sendo gananciosos, mesmo eles sendo pobres. E isso se deve ao fato de que eles podiam constituir famílias. Na biologia, isso é chamado de investimento parental. Os homens, de modo geral, só se comprometem e cuidam de uma mulher porque eles foram programados para fazer esse chamado investimento parental, ou seja, reproduzir, proteger e prover para sua mulher e seus filhos. Isso dá um senso de autorrealização masculina, porque se conecta com uma inclinação orgânica mais elementar. Sendo assim, mesmo um trabalhador pobre do campo ou da indústria, no século passado, poderia ter sua esposa e seus filhos e poderia se sentir realizado e pleno em poder cuidar deles, protegê-los, enfim, dirigir e liderar uma família. O cenário, no entanto, mudou e se desgraçou para a nossa geração. Na verdade, ele vem desde os meados do século passado. Uma série de fatores sociais, culturais, econômicos e jurídicos basicamente tornaram muito custoso e cheio de riscos para nós homens buscarmos relacionamentos e famílias. É aquilo que muitos youtubers aqui falam, youtubers como o Dom Sandro, Coruja do Carvalho, Trunks do Futuro, o Forever ou o Raccoon, dentre outros. Hoje em dia, constituir família é muito custoso para o homem e também é muito arriscado. As chances de dar errado são imensas. No passado, o homem podia fazer investimento parental com segurança. Ele podia saber que muito provavelmente teria sua esposa e seus filhos até o fim de sua vida. Hoje em dia, não há garantia nenhuma. E na verdade, é bem provável que ele tome um divórcio nas costas e alienação parental. Isso se ele não for traído. As condições atuais simplesmente impossibilitaram uma das formas de realização masculina, que é a realização masculina por meio da família. Você pode pensar hoje em dia em se casar, ter filhos, mas não poderá em momento algum ficar tranquilo acreditando que isso vai durar até o fim da sua vida. Provavelmente não vai. Você vai tomar um divórcio nas costas, ou vai ser traído, ou coisa semelhante. Bom, as estatísticas estão aí, só não vê quem não quer. Isso trouxe uma crise na família sem precedentes, e um dos sintomas observáveis acerca disso é que quase nenhum homem bem-sucedido que eu conheço, por exemplo, quer ter filhos ou quer casar aos moldes tradicionais. A maioria vive como migtal, pulando de relacionamento em relacionamento, sempre visando meramente o prazer momentâneo. Outros saíram do jogo e se focam completamente nos seus próprios projetos profissionais ou nos seus negócios. E outros ainda só vivem de sexo casual. Obviamente, os que têm mais condições aí de aparência e grana. Só quem insiste em ficar tentando essa forma tradicional e semi-falida de realização masculina são justamente os homens mais pobres, subempregados, que acham que, como os homens das gerações anteriores, vão poder se casar, ter filhos e fazer seus investimentos parentais tranquilamente. Se o homem hoje em dia não pode mais fazer um investimento parental por ser muito custoso e arriscado, ele obviamente vai preferir, caso seja rico e bem-sucedido, ficar praticando sexo casual com o máximo de mulheres que conseguir. E é justamente essa a tendência que tenho observado em todos os jovens bem-sucedidos. Mesmo eu não sendo rico ainda, eu tenho essa tendência desde que descobri a impossibilidade desse investimento parental. Eu não vejo sentido em me envolver com uma mulher para tentar constituir família, eu só vejo sentido em me envolver com uma mulher se eu quiser ter diversão, entretenimento, ou seja, prazer. Além de tudo isso que eu acabei de comentar, existem ainda outros dois fatores culturais que, a meu ver, foram fundamentais para transformar Deus em uma nota de 100. Nietzsche declarou que Deus estava morto. Existem várias interpretações para essa frase dele, mas eu gosto de interpretar isso como o fim do teocentrismo social e econômico, e também o fim da dominância da igreja e dos valores cristãos na sociedade ocidental. É claro que hoje em dia, se você sair pela rua, você vai encontrar
cristãos por aí, mas eles não estão nem perto dos cristãos antigos. A maioria desses cristãos que nós vemos no dia a dia vão para o inferno. Eu chamo eles de cristãos do IBGE. São cristãos que se dizem cristãos, mas que quando você observa bem a vida deles, eles vivem como se Deus não existisse. Nem sequer conhecem realmente a Bíblia. Excetuando alguns poucos crentes de comunidades mais fechadas, a maioria dos cristãos são cristãos nominais e vão torrar no inferno. Isso não é culpa desses cristãos ou do cristianismo. A sociedade mudou. Houve uma secularização. Esse niilismo moderno matou basicamente todos os valores transcendentes e fez com que restassem os valores mundanos. E um deles é a busca pela prosperidade e pela glória na vida terrena. Nietzsche chamou isso de niilismo criativo, quando feito de forma construtiva e criativa. Os homens hoje em dia, ambiciosos e gananciosos, substituíram os homens antigos, homens de fé. Não buscamos mais servir a Deus ou nos comprometer com valores transcendentes. Nós buscamos a prosperidade individual, nosso poder, nossa liberdade, nossa riqueza neste mundo. Esse cenário de niilismo generalizado favoreceu o fato de que Deus se tornou uma nota de R$ 100 e deixou de ser o Deus todo-poderoso judaico-cristão. O que vai me trazer bonança, saúde, mulher e sabedoria, dentre outras coisas, são os milhares ou os milhões de notas de R$ 100 e não as orações e pregações religiosas. Ok, então talvez você me questione assim: se tivemos então a crise dos valores nobiliárquicos e religiosa, a destruição da família, ainda restam os amigos, certo? As amizades são muito mais importantes do que o dinheiro, correto? Bom, vamos fazer uma breve reflexão sobre isso. Aristóteles dizia que um homem não poderia ser feliz sem verdadeiros amigos. E eu concordo com ele, mas, infelizmente, assim como ocorreu com a família, o mundo moderno está destruindo as amizades como se fosse uma praga. Antigamente, amigos íntimos eram companheiros que iriam para a guerra, morrer e lutar ao seu lado. As amizades duravam a vida inteira, pois as pessoas viviam a vida inteira no mesmo lugar, na mesma cidade. Hoje em dia, cultivar amizades como o ideal aristotélico é para poucos, justamente para quem tem dinheiro. O subempregado médio que está tentando sobreviver, pagar suas contas e sair dessa lama, simplesmente não tem tempo para cultivar os seus hobbies e interesses com os outros amigos. Ele não tem tempo e, na verdade, ele não tem dinheiro para isso. Isso fez com que as amizades fortes e os laços profundos simplesmente se desfizessem. As pessoas hoje em dia precisam se mudar para conseguir condições de vidas melhores, deixando para trás seus melhores amigos. Além disso, cada um está focado em sobreviver, em lutar para sair da penúria do subemprego ou da rotina esclerosada do trabalho. Isso fez emergir o individualismo, que basicamente dificultou a criação de laços profundos de amizades duradouras e perpétuas. Do companheirismo de guerra, de batalha, quase não se vê mais amizades nesse sentido. As pessoas se veem hoje em dia como colegas, conhecidos, como pessoas que você meramente interage e se relaciona de modo casual e funcional, mas nada profundo e espiritual. Não tem mais nada como uma conexão de valores, de interesses ou mesmo um compromisso com algo maior. Poucos conseguem isso, e geralmente são os que têm mais tempo e dinheiro para cultivar amizades aos moldes antigos. Deus se tornou uma nota de 100 porque possibilitou a amizade que Aristóteles propunha em um mundo cada vez mais individualista e cínico. Enquanto isso, quem não tem dinheiro tem que lidar com um monte de invejosos e maldosos querendo dar rasteira em cobra. Sempre considerei golpe de pobre esse papo de que os ricos são rodeados de interesseiros. Pelo contrário, atualmente minha visão é de que pobres é que são rodeados de interesseiros, de canalhas, de mentirosos e invejosos, que tentam puxar para baixo quando veem o outro tendo sucesso. As pessoas mais bem-sucedidas, pelo que eu notei, não estão preocupadas com a questão da materialidade do outro. Elas estão no topo da pirâmide de Maslow e estão buscando coisas maiores, como status, estima social e coisas mais espirituais, grandiosas, projetos, negócios, dentre outras coisas que têm a ver mais com a realização pessoal. É óbvio que sempre existe gente interesseira, maldosa e falsa em todas as classes sociais, mas dentre os mais pobres vigora algo bem pior por estarem numa situação moralmente mais baixa, por eles estarem bestializados e alienados. Você não precisa ser assim. Se mantenha longe disso e na verdade é o ideal. Nós temos que nos manter longe disso se quisermos sair dessa lama. Eu sempre tentei entender o sucesso dos meus amigos naquilo que eu considerava interessante. Eu vivia uma experiência de admiração e curiosidade quando eles tinham sucesso. Eu sempre tentei imitar os bons resultados, não só de amigos, mas de todos que eu conhecia, mesmo pessoas que eu detestava, mas que eram bons em alguma coisa. Inveja não é querer ter o que os outros têm. A inveja é justamente não querer que os outros tenham aquilo que eles têm. A imitação é uma prática moral antiga. Os cristãos mais fervorosos buscavam imitar a Cristo, por exemplo. Eles tentavam imitar para aprender. E a imitação
é uma das melhores formas de aprendizado pelo exemplo que existem. Eu tive amigo que se comunicava muito bem e eu comecei a imitá-lo para aprender essa comunicação. Outros eram extremamente inteligentes, então eu imitei eles naquilo que eles faziam, li livros, questionei como eles se tornaram tão inteligentes e fiz o mesmo. Com o passar do tempo, eu fui me aprimorando, inclusive inspirando outras pessoas, o que me deixou bem feliz. Então, sair dessa lama de inveja, de malícia do mochileiro, desses bonobos, é essencial e é o dinheiro que vai te tirar daí e dar condições de você ter uma vida moralmente mais interessante, uma vida moralmente mais saudável e superior, com poucas ou nenhuma preocupação material. Até aqui eu espero que você tenha entendido o cenário macro que fez com que o dinheiro se tornasse muito relevante em nossas vidas. Ou seja, o cenário econômico das famílias, das amizades, fez com que o dinheiro fosse elevado a algo extremamente importante. Mas falta dizer uma coisa sobre o dinheiro. No meu vídeo sobre o maior erro do homem, eu digo que o homem está sozinho. Essa é a sua condição básica e biológica, existencial. Excetuando nossa mãe, realmente poucos se importam conosco e se comovem com nossas dificuldades. Muitos homens se enganam e acham que ao se casarem e terem filhos, estarão a salvos da solidão e da carência. Mas se eles perderem o emprego ou coisa parecida, o que provavelmente vai ocorrer é que eles serão abandonados. Como comprovam as taxas de divórcio e as principais causas de divórcio que estão relacionadas aos problemas financeiros, perda da fonte de renda ou diminuição dela. Assim, é dito que o maior investimento do homem é a família, mas no cenário atual isso não é verdade, como eu já demonstrei anteriormente. Nesse cenário caótico e individualista, onde as relações estão sendo destruídas, o dinheiro pode ser seu melhor amigo e acompanhante. Na saúde, ele vai te proporcionar lazer, alegria e prazer. Na doença, ele vai te proporcionar a cura, a medicina e o alívio do sofrimento. Se você fizer acúmulo da maneira correta, o dinheiro jamais vai te deixar na miséria. Eu vou citar aqui apenas algumas coisas que o dinheiro pode oferecer para você e mais adiante eu vou abordar os princípios básicos do enriquecimento e as diferentes formas de compreender a riqueza. E também vou apresentar a minha visão pessoal e o que eu busco com a riqueza realmente. O dinheiro é capaz de trazer muitos bens para a nossa vida e faz com que, na verdade, adquiramos existência real dentro do sistema capitalista. Alguns acusam isso como sendo algo maligno, ou por exemplo, os comunistas, os marxistas, mas eu vejo de forma diferente. Em primeiro lugar, o dinheiro possibilita que você manifeste quem você é realmente. Ele possibilita a sua manifestação autêntica no mundo. Quantos caras aí que eu conheço gostariam de ser músicos, youtubers ou coisa parecida e não podem por falta de dinheiro? Eu realmente já conheci gente com muita vocação para algumas coisas, mas infelizmente foram afastadas pela falta de condições financeiras. Eu mesmo, durante boa parte da minha vida, quis produzir conteúdos, ler livros, escrever textos, mas tive antes que lidar com o medo do desemprego e o medo de ficar preso em subemprego o resto da vida. Com a quantidade certa de dinheiro, eu poderia expressar o que eu realmente sou e quero ser sem restrições. Eu poderia me expressar como um produtor de conteúdo de forma integral, sem compromisso, sem dependência de nada e de ninguém. Mas podemos falar em coisas mais simples também, como a possibilidade de se vestir de um jeito mais autêntico, de ter uma casa com o seu estilo, o carro que realmente representa seus gostos estéticos, ou um relógio à altura da sua inteligência e da sua dignidade. Querendo ou não, essas coisas, depois que você sai da base da pirâmide, começam a ser sinalizações de quem você é realmente. E se você não pode tê-las, é como se você não pudesse expressar a si mesmo no mundo. Em segundo lugar, o dinheiro pode te dar lazer em maior quantidade e maior qualidade. O lazer do mochileiro médio, do bonobo, é a bebedeira no fim de semana, é ficar em balada barulhenta, gastando o que não pode, é ficar comendo um monte de porcaria, comida lixo, buscando sexo sem qualquer dignidade, se sujeitando a todo tipo de humilhação para ter migalhas de buceta de mulher rodada. O pior é que impõe essa porcaria como o ideal de vida, sendo que no fundo isso é só uma tentativa de aliviar a dor e o sofrimento que é de segunda a sexta com uma rotina horrorosa, desgastante. Isso é a pura consequência da bestialização dos trabalhadores. Isso indica a base da pirâmide de Maslow, que é a busca pelas satisfações orgânicas, fisiológicas mais baixas. Ironicamente, a taxa de obesidade é maior nos pobres do que entre os ricos nos Estados Unidos. Isso mostra que a busca por satisfação fisiológica é mais relacionada às pessoas que estão na base da pirâmide, porque elas não têm condições financeiras de desenvolver a parte intelectual e espiritual, e por isso elas ficam mais próximas dos animais irracionais, o que é realmente muito lamentável. Quando você alcança maior qualidade de vida, mais tempo e mais dinheiro, ironicamente você se importa com coisas menos
menos fisiológicas. Por exemplo, eu adoro ler no fim de semana. O melhor momento da semana para ler, a meu ver, é justamente no sábado e no domingo de manhã. Eu não poderia ler se estivesse até de madrugada me embebedando em festas cheias de bonobos. O dinheiro possibilita um lazer de maior qualidade e em maior quantidade. Outro ponto que eu adoro no dinheiro é a paz e a segurança que ele proporciona. Se eu perder o meu emprego, eu tenho uma margem de tempo muito boa para me recuperar, porque eu tenho dinheiro. Se meu salário atrasar, não tem problema. Se eu tiver um imprevisto ou uma emergência, sem problemas, eu tenho grana para resolver. Conforme mais você tem, mais você acumula, mais seguro e com paz você se sente. E as dívidas tiram isso de uma pessoa. A dívida e o endividamento é grande fator de estresse e ansiedade, é grande fator de constrangimento pessoal. Não há nada melhor na vida do que você não apenas não ter dívidas, como poder aguentar quase qualquer imprevisto ou emergência sem ter que pedir empréstimo. O dinheiro traz uma tranquilidade e uma paz absurdas e possibilita que você se foque em outras coisas, como o seu desenvolvimento espiritual, religioso, intelectual, que você possa se preocupar com coisas menos mundanas e mais elevadas. Você pode inclusive desenvolver preocupações sociais e políticas. É bem comum homens que atingiram muita riqueza resolverem fazer a vida deles na política ou com movimentos sociais, justamente porque eles não precisam mais se preocupar com coisas que a maioria das pessoas se preocupam, como um parcelamento, um prejuízo ou coisa do tipo. Tem um cara que eu sigo que diz que acumular patrimônio é aumentar gradualmente a sua paz e a sua tranquilidade pessoal. E eu felizmente já sinto isso. É maravilhoso e gostaria que você também pudesse sentir isso em algum dia, ou se você já sente isso, você deve entender o que eu estou dizendo. Dinheiro também melhora a nossa qualidade das relações que nós conseguimos, inclusive com mulheres. Um dos fatos que, a meu ver, dificultam muito hoje em dia em ter um relacionamento é o estresse do trabalho, das dívidas. Em geral, as pessoas querem curtir seus relacionamentos, querem se entreter com seus parceiros, mas quando chegam em casa para conversar, ambos estão exaustos, cheios de dívidas para pagar, estão presos na corrida dos ratos. Só conseguem curtir estourando o limite do cartão de crédito e tomando dívidas. Isso é destrutivo e leva à deterioração da relação até o fim dela. Eu nunca namorei por causa disso, porque eu sabia que eu iria cair nessa rotina desgraçada que iria deteriorar o relacionamento, fazendo com que a vida sexual ficasse horrorosa e quase inexistente. O sentido que eu vejo em ter relacionamento atualmente é ter tranquilidade financeira, poder se dedicar ao lazer com um parceiro, viagens, restaurantes, sem preocupações com dívidas, com boletos para pagar, sem o estresse do trabalho atrapalhando o clima, ou sem aquele cansaço da rotina que simplesmente destrói qualquer tipo de usufruto da relação. Mas, então, agora que eu falei tudo isso sobre dinheiro, e você deve estar pensando que é muito importante ganhar mais dinheiro, bom, eu espero que você esteja pensando isso nesse momento. Como é que se ganha mais dinheiro? Qual é a orientação correta? Eu não vou poder falar tudo neste vídeo aqui, porque é muita coisa, eu já li muitos livros, então eu vou recomendar vários livros ao longo dessa parte do vídeo, e eu pretendo sim fazer outros vídeos sobre temas específicos acerca do dinheiro, mas eu quero aqui só te dar um panorama geral e talvez um ponto de partida para você começar a estudar e também começar a tentar buscar essa mudança que vai te levar a ganhar mais dinheiro na vida. O primeiro passo que eu vou dizer, talvez você vai dar risada, mas é mudar a mentalidade. E isso não é mera bobagem de coach. No livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, a Carol Dweck apresenta os resultados de sua pesquisa que transformaram esse termo em um termo popular e conhecido e usado justamente por coaches superficiais. Esse livro não se tornou um best-seller à toa. Ele realmente apresenta resultados concretos e sólidos de que a mentalidade é muito importante no sucesso de alguém. E basta você entender o que é mentalidade, logo você começa a compreender por que ela é importante. Eu li esse livro justamente porque eu também tinha um ceticismo tosco quanto ao conceito de mindset, mas eu comecei a correlacionar com várias coisas que eu tinha estudado, tanto em psicologia cognitiva, em neurociência, com filosofia, e cheguei à conclusão que realmente a mentalidade é muito importante e sim, dá pra mudar a mentalidade. Ela não é totalmente flexível, como alguns dizem, e ela não é uma coisa mágica, mas dá pra mudar e ela é importante, e na verdade é bem simples a ideia, e você vai entender, porque a gente vai abordar conceitualmente o que significa mentalidade. A mentalidade nada mais é do que o conjunto de crenças e motivações básicas que orientam as atitudes e condicionam os seus comportamentos. Por exemplo, é inegável que a mentalidade cristã é diferente da mentalidade de ateu. Eles pensam de modo diferente, possuem motivações e objetivos diferentes, e obviamente isso vai impactar nas ações deles, que serão diferentes. E eu vou além, né? Eu vou um pouco além disso, porque eu não gosto de ficar na superficialidade.
realidade. O filósofo Immanuel Kant fez uma grande revolução na filosofia ao demonstrar formalmente que a realidade, tal como conhecemos e experimentamos, depende da nossa mente e de como a nossa mente funciona. Isso ficou conhecido na história da filosofia como idealismo e causou uma série de impactos em diversas áreas de maneira extremamente sutil e indireta, como inclusive na sociologia e na economia. Foi essa posição de Kant, por exemplo, que influenciou os métodos de Max Weber, que contrariou a sociologia de Marx. E foi o subjetivismo inaugurado por Kant que indiretamente sugeriu o subjetivismo que daria origem à escola austríaca de economia e boa parte das hipóteses que essa escola propõe sobre a economia, a sociedade e a política. Existe tanto uma superficialidade dos coaches em abordar esse tema da mentalidade, como também uma superficialidade de quem rejeita o conceito por puro preconceito. Se você modificar suas crenças e suas motivações, é óbvio que isso vai impactar nas suas atitudes e nos seus comportamentos. Mas infelizmente isso não é tão simples. A gente não muda as crenças e as motivações como se a gente trocasse de roupa. Isso exige tempo, trabalho, treino, dedicação. Esse disclaimer sobre mentalidade serviu apenas para mostrar para você que é importante que você mude sua mentalidade e para isso você vai precisar estudar. Você vai precisar mudar as crenças que você tem sobre a economia, a sociedade e sobre, obviamente, a sua jornada econômica e financeira. Eu vejo muita gente extremamente fatalista e o meu pai é um exemplo perfeito disso. Ele sempre afirmou para mim que a riqueza depende da maldade ou depende da sorte e que não existe maneira estratégica e nem bondosa de construir riqueza. Mas tudo isso emerge justamente por incompreensões e crenças errôneas que ele alimentou ao longo da vida sobre o capitalismo, o comércio, a sociedade, a política e, obviamente, sobre a riqueza. Mas isso que eu estou contando não é uma característica só do meu pai. Isso é generalizado. No Bostil, as pessoas têm muitos valores e crenças errôneas sobre dinheiro, sobre riqueza. Na realidade, isso não é só aqui no Brasil, não. Isso também acontece em outros lugares, mas aqui parece que é particularmente pior. Aqui as pessoas desenvolvem muito fortemente a mentalidade que o Mises chamou como mentalidade anticapitalista. As pessoas sentem um ressentimento e uma inveja de quem tem mais do que elas e acham que a riqueza é ruim, porque perverte as pessoas, tratam todos os ricos e bem-sucedidos como se fossem maus e ficam tentando exaltar a miséria bostileira, a pobreza, demonizando o dinheiro como se ele fosse uma coisa suja. É bem aquele caso daqueles funkeiros, rappers, trappers, que ficaram ricos e foram viver no luxo e ficam endeusando aquele ambiente horroroso e podre que são as favelas. Não existe nada de virtuoso em ser favelado ou ser pobre. É uma merda e na primeira oportunidade que alguém tiver, vai querer sair da pobreza e da favela. Ou você vai me dizer que se ganhasse 10 milhões na loteria, você iria continuar morando numa favela da mesma forma que antes de ser multimilionário. É óbvio que você iria sair da favela se você tivesse vindo dessa condição. A mentalidade capitalista envolve entender que crescer economicamente é possível, é viável e que o jogo, apesar de estar viciado com problemas, ainda pode ser jogado. Ter mentalidade capitalista é saber que é possível acumular capital apesar de não ser fácil e que existe sim estratégia e método para isso. E também é entender que a riqueza é uma coisa boa e o enriquecimento e o acúmulo de capital beneficia toda a sociedade. Mas para você entender isso, você tem que conhecer economia. Veja, se eu seguisse a visão do meu pai de que a riqueza é impossível sem maldade ou sem sorte, eu não estaria aqui onde eu estou acumulando a quantidade de dinheiro que eu estou acumulando. Mas quando eu comecei a ler livros de economia, sociologia e história, sobretudo os livros da Escola Austríaca de Economia e também de economistas ortodoxos, como o livro do Gregory Mankiw, eu entendi porque meu pai acreditava no que acreditava e nunca conseguiu acumular nada na vida dele, mesmo ele ganhando relativamente bem. Ele não sabia o que eram ativos e passivos, nunca teve viés empreendedor, sempre teve mentalidade de funcionário, recebia o salário e gastava tudo, nunca acumulou nada. Foram 40 anos de existência e tudo que ele tem é um carro que eu posso comprar à vista hoje em dia se eu quiser. Ele viveu a vida toda pulando de dívida em dívida porque gastava tudo que ganhava e quando surgiam imprevistos tinha que pegar empréstimos, nunca fez reserva de emergência. Eu acho que meu pai nunca teve mais de 20 mil reais numa conta. Ele já chegou a ter 2 imóveis, mas vendeu, trocou, financiou, enfim, é um rolo total. Eu só não segui o mesmo caminho dele e a mesma orientação porque eu estudei muito e comecei a criar minha própria visão do mundo. Li dezenas de livros que sempre estou recomendando aqui no canal. Então, para mudar de mentalidade, você vai ter que estudar e mudar suas motivações. E por isso que eu estou dizendo tudo isso sobre mentalidade, porque é importante para você iniciar. É o princípio da mudança de comportamento, da ação e, consequentemente, dos seus resultados, é a sua mentalidade. E a mentalidade não engloba só as crenças, ela engloba também a
motivação, que é um aspecto muito importante. Eu vou falar sobre motivação agora. A verdade é que todos nós homens temos dentro de nós uma ganância reprimida. Nós gostaríamos de ter muito mais dinheiro, de ter mais patrimônio, ou mesmo gostaríamos de ter menos dívidas. No fundo, todo homem gostaria de ser muito rico. Essa é a verdade. Só que esse desejo, ele é um inconveniente e as pessoas reprimem ele e assumem diversos culpes para poder se auto-enganar. Os culpes, eles são aquelas mentiras que nós contamos para nós mesmos ou aquelas ignorâncias que nós mantemos para proteger nosso ego de verdades que são muito dolorosas. De tudo que eu falei aqui, eu provei que dinheiro é algo bom e que se motivar por dinheiro é algo melhor ainda. Se motivar a ganhar mais dinheiro e acumular mais dinheiro significa se motivar para ter uma vida mais livre e mais próspera. Só que as pessoas não aceitam esse inconveniente porque elas não sabem como funciona a riqueza ou elas não acham que conseguem ficar ricas. Engraçado que quando eu era um jovem recluso de 16 anos, temendo o desemprego e o subemprego, eu achava que se eu chegasse um dia a ganhar 4 mil reais líquidos por mês, eu poderia viver o resto da minha vida feliz. Neste mês eu ganhei o dobro disso e hoje eu vejo quão pouco isso é. Mas isso se deve justamente ao fato de que eu na época não entendia como funcionavam os salários, o acúmulo de riqueza, a importância de ter muitos ativos e poucos passivos, a lógica do mercado que faziam algumas profissões ganharem muito e outras ganharem pouco e assim por diante. Eu comecei a me tornar realmente ganancioso depois que eu comecei a estagiar no banco. Eu nunca nem sequer tinha pisado num banco na minha vida, o que foi muito engraçado, eu ter um estágio ali. Eu nunca tinha visto um extrato na minha vida até eu estar atendendo uma pessoa no autoatendimento. Mas depois que comecei a entender sobre endividamento, renda, patrimônio, dentre outras coisas, eu comecei a estudar, ler livros sobre o tema. Foi nesse período que eu li o livro Reeducação Financeira, do Leandro Ávila. Foi nesse período que eu li o livro Pai Rico e Pai Pobre, dentre outros best-sellers superficiais, até caírem em livros mais densos e técnicos realmente sobre economia, finanças e investimentos, como o livro do Deci Bazin, o Bitcoin Red Pill, do 38ão, o livro do Peter Lynch e do Graham, que foi mentor do Warren Buffett. Isso fez com que eu entendesse como a riqueza funcionava, e conforme eu estudava mais, entendi que era possível enriquecer acumulando ativos. Mesmo um funcionário simples como eu, que aplica todos os meses com sabedoria, consegue acumular um patrimônio suficientemente grande para ter cada vez mais tranquilidade e um dia ter liberdade financeira. Mas para você ter a ganância e considerá-la algo bom, é óbvio que é essencial que você compreenda o dinheiro e a economia capitalista. Se você não compreender, você sempre achará que a ganância é um vício moral perverso e maligno. A igreja considerou a ganância um vício porque eles não entendiam nada de economia. Não existiam economistas como David Ricardo, Adam Smith, dentre outros. Eles ficaram acusando a fome por ouro como se fosse algo ruim. Eles não entenderam que no capitalismo, a fome por ouro é o que motiva a produtividade que leva o pão e o leite para os famintos, os remédios e hospitais para os doentes, os tetos e os quintais para os desabrigados. Sem lucro, ninguém iria querer construir empresa e riqueza. Se não fossem os ganhos financeiros, ninguém iria querer produzir nada para além daquilo que foi necessário para a sua própria subsistência, para a subsistência de sua família. Entender que os lucros e os salários são bons e que querer ganhar mais é bom e que ter grana pra caralho é uma coisa muito boa, foi algo que me tornou extremamente ganancioso. E a ganância é boa porque ao se esforçar para ganhar mais dinheiro, isso também te leva ao desenvolvimento das suas habilidades, aptidões, dos seus talentos. Quem é ganancioso e busca ganhar mais dinheiro, desenvolve a sagacidade, a inteligência e também tende a desenvolver diversas habilidades pessoais. Eu considero a ganância um dos melhores motores do autodesenvolvimento que existem. E desde 2022 ela vem sendo um motor fundamental na minha vida, no meu ânimo para levantar, estudar mais, trabalhar mais e melhor. Enquanto isso, os não gananciosos, que acham que dinheiro é sujo, permanecem longe do dinheiro. O dinheiro se afasta de quem tem problemas morais com dinheiro. É isso que eu noto. Quem gosta de dinheiro sempre abre novas empresas, busca novas fontes de renda, ganha dinheiro de várias formas diferentes. Já quem acha que o dinheiro é perverso, que a economia é perversa, que ter empresas, ter funcionários é ruim, vive em restrições, porque não vai se esforçar para ter mais dinheiro, não vai se esforçar para abrir empresas, não vai se esforçar para empregar pessoas, porque ele acha que isso é ruim e, portanto, ele vai ser sempre um assalariado. Por que você iria se esforçar para querer ter mais dinheiro se você considera ele sujo e ruim? Quem detesta o dinheiro e acha ele ruim, deveria se tornar um monge franciscano e ir viver de mendicância fazendo obras por pura paternidade. Teve um vídeo que eu vi de um cara que ele comenta o seguinte: o dinheiro ele é como uma garota bonita e atraente. Você pode chegar nela e dizer que não gosta de garotas superficiais, que usam maquiagens, que não sei o que, blá blá blá. Você pode falar tudo pra ela. Ela vai ignorar
justificar você e a sua existência e vai aparecer no outro dia com um cara bonitão e rico. O dinheiro ele não está nem aí se você odeia ele, se você tem nojo dele. Assim como o sistema capitalista também não está nem aí se você odeia ou detesta ele. Você pode ficar reclamando, sendo um web comunista, ou um web socialista, ou um web anticapitalista, porque não necessariamente você vai ser comunista ou socialista para detestar o capitalismo, mas não muda nada, o sistema não vai mudar, os direitos de propriedade não vão mudar, o Estado vai continuar sendo o que ele é. Mas então, ok. Agora você vai dizer, eu entendi a importância da ganância, do dinheiro, que ficar rico é bom e desejável, que ganhar mais é bom, não apenas para mim, mas para toda a sociedade, mas como que você pode fazer isso? Agora, eu vou tentar simplificar ao máximo possível a riqueza, e é óbvio que isso aqui é só um vislumbre. Eu vou recomendar livros para você se aprofundar e também pretendo sim no futuro fazer outros vídeos sobre esse tema, porque é um tema que eu me interesso muito. Bom, parece engraçado resumir a lógica da riqueza em uma fórmula, mas é literalmente isso que significa a fórmula dos juros compostos. A fórmula dos juros compostos basicamente indica que seu patrimônio vai ser uma relação entre o quanto você aplica, a taxa de aplicação e o tempo de aplicação. Eu não vou entrar nos detalhes da matemática e vou explicar isso conceitualmente. Eu espero que você estude os livros que eu vou recomendar aqui, e nos livros eles vão explorar essa fórmula e também vão explorar o aspecto conceitual. Os ativos são aqueles bens que podem te gerar mais dinheiro, por exemplo, imóveis. Quando você acumula muitos imóveis e começa a receber bastante aluguel, você está basicamente se tornando mais rico. Kiyosaki, o cara que escreveu aquele livro O Pai Rico, o Pai Pobre, conta que ficar rico é como você jogar o banco imobiliário. Você começa construindo uma casinha, depois coloca 2 casinhas e depois 3. E quando você vê, você tem algo como um hotel gerando muito aluguel. Se você substituir as casas por empresas, negócios e outros ativos, você basicamente entendeu o que significa riqueza realmente. O tal do acúmulo de capital que Marx descreveu e condenou. O fator principal que vai definir a velocidade do aumento da sua riqueza pessoal é, obviamente, a sua renda. Uma renda alta significa que será mais rápido para acumular patrimônio. Mas no Bostil eu já lidei com pessoas com renda alta, com patrimônio negativo, totalmente endividadas, alavancadas e à beira do colapso. O fato de você não ter uma renda muito alta também não impede que você acumule. Minha renda não é alta e meu patrimônio vem crescendo bem nos últimos 2 anos. Só que, claro, se você quer ficar muito rico, acumular muitos ativos bem rápido, você vai precisar aumentar a sua renda. Então, só para tornar o vídeo um pouco mais prático para você sobre tudo isso que eu estou falando, porque eu apliquei isso e venho aplicando na minha vida, eu vou entrar aqui na minha conta da Bitbank. Eu tô com $645 em Bitcoin, ou 933 mil satoshis, tá até com uma valorização expressiva, e eu vou fazer uma compra de $1.000 de Bitcoin, que é basicamente eu venho comprando todos os meses, né? Na verdade, eu compro $100 por semana, só que nesse mês eu recebi um pouco a mais, ah, alguns outros benefícios aí, uma remuneração variável que eu recebo, e eu vou comprar Bitcoin aqui na prática porque eu estou acumulando patrimônio. Então isso aqui é só para mostrar que é bem simples. E aí é repetir isso aqui ao longo de anos e assim a gente vai ficando rico, né? É bem simples, na verdade, essa ideia. Só que a parte que não é simples, na verdade não é que não é simples, é que a parte que é difícil de aplicar é você conseguir uma renda boa. E você conseguir se controlar para você poupar bastante. Então, por exemplo, eu poupo cerca de 40% do que eu ganho todos os meses e vou aplicando. Então ali eu fiz uma compra de 1.586.000 satoshis ao valor de R$ 5.687. Comprei na alta, inclusive. Droga. Mas enfim, isso aqui vai subir ao longo dos anos, então dane-se, né? É projeto de longo prazo. Se eu tivesse seguido a visão do meu pai e não tivesse estudado, eu estaria tão pobre quanto ele, trabalhando para mal conseguir passar um mês sem ter acumulado nada. Eu sei que com renda muito baixa é realmente difícil acumular patrimônio, na verdade é impossível. Então eu vou abordar agora as 4 posições padrões na economia e o potencial relativo de cada uma. Essas 4 posições mais comuns são as posições de empregado, autônomo, empresário e investidor. De todos os citados aí, a lista dos homens mais ricos do mundo só é composta por empresários e investidores. A maioria mesmo é empresário. Não existe empregado ou autônomo super rico. Isso indica algo interessante sobre essas posições. Empregado não é rico e não pode ser porque troca tempo por dinheiro, e o tempo é limitado. O autônomo, em média, tenderia a ganhar mais dinheiro do que o empregado, já que ele presta diretamente seu serviço sem ter um intermediário, sem ser empregado de outra pessoa. Mas ele também troca tempo e suas capacidades por dinheiro. De todas as posições econômicas, aquela que tem o maior potencial de retorno é a de empresário. Só que
e tem que tomar um cuidado nessa análise. No Bostil, a maioria dos empresários são micro e pequenos e são semifalidos. O endeusamento cego do empresariado é estupidez. Tem que analisar que a média de ganhos dos empresários no Bostil não é muito alta. Tem muito funcionário público por aí que ganha mais que microempresário e vive melhor, com mais tranquilidade e menos risco. Também tem muito autônomo aí fazendo fortuna por prestar serviços bem caros. Apesar disso, é inegável. A forma mais explosiva de construir fortuna é empreendendo. Porém, os riscos também são bem altos. E no Bostil existe um esforço tremendo do governo para a todos aqueles que querem empreender. Eu pretendo migrar para me tornar um empreendedor em algum momento, mas o ponto final que eu almejo é me tornar realmente um investidor. Eu quero capitalizar em cima de projetos, de negócios de outras pessoas, mas isso não é fácil e nem simples, principalmente aqui no Bostil, onde o ambiente de negócios é engessado, viciado, por causa das burocracias e das regulamentações estúpidas que o governo vai criando. O investidor, ao meu ver, é o que gosta de maior liberdade, porque muitos empresários, mesmo quando ganham muito e têm muito, são escravizados pela alavancagem, precisam aumentar resultados e dar cada vez mais resultados. Isso os torna escravos dos seus negócios, gerando muito estresse, falta de tempo, entre outras coisas. O investidor chega num ponto em que ele já se libertou do trabalho escravizador e trabalha com o que gosta. E se perder um negócio ou outro, não vai sofrer, porque tem um patrimônio diversificado em vários ativos de valor. E também, geralmente, também investe em outros negócios de outras pessoas que muitas vezes são mais qualificadas e capacitadas do que ele. Mas para que você se torne um investidor, é importante acumular muitos ativos e inicialmente buscar uma renda proporcionalmente bem maior do que seu custo de vida médio mensal. Isso aqui é apenas um vislumbre do que significa ter compreensão econômica e social da riqueza para montar a sua própria estratégia de enriquecimento. Eu não posso contar tudo neste vídeo porque ele ficaria extremamente longo e tem muitos pontos a serem abordados sobre diversos aspectos. Então eu vou fazer aqui o que eu faço em todos os vídeos, que é recomendar vários livros. Além daqueles best-sellers superficiais como Pai Rico, Pai Pobre, é interessante ler livros sérios e técnicos sobre economia, finanças, negócios e vendas também. Isso vai ajudar você a criar uma compreensão mais aprofundada e de longo alcance da economia e da sociedade em que vivemos. Sobre economia e sociedade, já recomendei no canal os livros da Escola Austríaca de Economia, também recomendo o Bitcoin Red Pill, o livro Padrão Bitcoin do Saifedean Ammous, e para aqueles que glorificam o meio acadêmico e acham que a escola austríaca não presta, eu recomendo os livros de economia do Gregory Mankiw, que é professor de Harvard e os livros dele são amplamente usados em cursos de economia no mundo todo, porque são livros praticamente livros didáticos de economia para nível superior. Eu recomendo também para aqueles que dizem que o Bitcoin Red Pill é muito maluco, que leia os livros do Gustavo Cerbasi sobre educação financeira, para quem quer tirar as próprias conclusões sobre o que é investir no legacy, em títulos, ações e outras coisas. Também recomendo o livro do Décio Bazin, que é um livro também bem interessante, foi o primeiro livro de ações que eu li realmente até o final. Recomendo o livro Transformando Ideias em Negócios, do José Dornelas, que é um dos maiores especialistas em empreendedorismo do Brasil. Então, ele vai ensinar conteúdo realmente sério e técnico sobre empreendedorismo, não vai ficar falando de motivação e papo de mentalidade vazio. Eu não sou rico, pelo menos não no sentido que eu gostaria de ser, que é ter liberdade financeira. Mas eu vou conseguir isso provavelmente até os 30 anos, ou no mais tardar até os 40. Dificilmente eu vou passar do 40 sem ser livre financeiramente. Mas tudo depende também da proporção entre a renda, o patrimônio e o custo de vida médio mensal. Se você fizer um bom estudo sobre isso e for disciplinado, você vai encontrar a proporção perfeita que seria adequada para suas finalidades. Por exemplo, eu já fiz esse cálculo e o que eu gostaria mesmo, o ideal seria ter $1.400.000 de patrimônio e uma renda de uns $5.000 já estaria bom. Bom, é possível que eu alcance isso algum dia? Eu espero que eu alcance, né? A minha estratégia está razoavelmente bem montada. É óbvio que eu sempre estou revisando, planejando, criando novos caminhos, pensando em alternativas, mas eu já estou executando ela de certa forma. Eu vou ver se vai dar certo ou não. Eu não sei e estou curtindo o processo, porque é importante que você goste do processo. Mas veremos o que vai acontecer. Note, eu não sou uma pessoa rica te dizendo o que fazer, mas uma pessoa que pretende ficar rica e dizendo o que eu penso e os planos que eu tenho sobre riqueza. Então eu acredito que isso é diferente e muito mais genuíno do que o que muitos aí pregam. Hoje em dia existem muitos caras que já ficaram ricos, seja lá por sorte, condições particulares ou coisa semelhante, e depois eles ficam tentando vender isso como se fosse uma fórmula mágica e simples que serviria para qualquer um. Não existe essa coisa. Você tem que estudar e montar sua própria estratégia. Tem advogado muito rico sendo autônomo, tem empresário muito rico abrindo diversas empresas, indústrias, entre outras coisas. Eu já conheci gente que é rica com terra e gado. Eu também já conheci
conheci gente que ficou rica com a internet. Tem uns que ficaram ricos sendo professores, por exemplo, sendo professor de cursinho preparatório para concurso, ou até mesmo abrindo empresa que vende cursos para preparação para concurso. Tem gente que tá ficando rico aí como desenvolvedor de software com programação. Agora, fica claro que se você quer ser rico, você vai ter que procurar meios de transformar as suas aptidões em dinheiro. E isso não é fácil de fazer, embora seja simples de entender. Espero que os livros que eu recomendei aqui possam te ajudar nesse processo e isso possa ser um princípio de uma mudança na sua jornada econômica. Eu vou fazer outros vídeos sobre esse tema no futuro, mas caso o seu problema não seja conhecimento econômico, mas sim uma falta de uma rotina sólida e qualificada, eu recomendo que você veja o meu vídeo sobre rotina fantasma, onde eu conto sobre aspectos para você montar uma rotina que vai ser bastante funcional e vai aumentar absurdamente a sua produtividade pessoal.